tudo bem com você? Tô vindo aqui só para esse vídeo ficar um pouquinho mais bonito e te dar as boas-vindas ao meu canal. Eu sou a Nai e nesse canal a gente fala sobre planejamento, organização, para uma rotina mais tranquila. E o vídeo de hoje é sobre Notion, sobre dica de Notion, sobre uma dica que veio de um comentário de uma das pessoas que assiste os meus vídeos. E a gente vai falar sobre banco de dados novamente e como conectar tarefas ou outros aspectos do seu planejamento em apenas uma visualização de banco de dados. Vamos lá? Oi, tudo bem com você? Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como a gente construir uma central de tarefas a partir de diferentes bancos de dados, puxando um gancho ali um pouco do vídeo de banco de dados que eu já tinha postado por aqui. E a ideia desse vídeo vem de uma dúvida, né? E a ideia desse vídeo vem de uma dúvida que deixaram lá no meu comentário, deixaram lá no vídeo, que eu achei muito pertinente, porque já foi uma questão para mim e uma atualização recente do Notion resolveu. Então, a gente pode criar uma central de tarefas a partir de diferentes bancos de dados, de duas formas que eu vou mostrar aqui também. E aí a gente retoma essa série de vídeos aqui sobre o Notion. E se você curte esse tipo de vídeo, já deixa aqui o seu like, já compartilha com quem você acha que vai gostar também. E se tiver alguma sugestão, algum comentário, pode deixar aqui embaixo, que assim como esse, eu trago também aqui um vídeo respondendo, tirando a dúvida. E até também vou pesquisar se for uma dúvida que me ajuda e que, né, para trazer aqui para vocês, para avançar nessa utilização do Notion. Então, sem mais delongas, né, aqui eu já criei uma base dessa central de tarefas. Deixa eu puxar um pouquinho para vocês verem aqui que eu tenho aqui as diversas áreas de trabalho, né, ou workspaces, team spaces, como ele está chamando agora. E aí esses são os meus, a central, tal. E aí aqui embaixo a gente tem, eu tava querendo fechar uma página, né, adicionando aqui nesse maisinho, e aí apareceu uma página sem título. Eu coloquei o título central de tarefas, coloquei aqui o ícone com esse motivo aqui de check. E aqui no fundo eu vim aqui e adicionei um cover, né, que seria adicionar a capa. O meu Notion ainda está em inglês, mas vocês já podem fazer mudar a linguagem aqui em configurações, né? Agora a gente tem como mudar a linguagem e a região já tem a possibilidade de colocar aqui em português. Mas só faça isso quando você tiver com um tempinho e não for precisar utilizar o Notion imediatamente, porque ele vai demorar um pouquinho para atualizar, e é por isso que eu ainda não fiz, que eu tenho muitas camadas de páginas. Então e assim, como eu já estou acostumada e de certo modo é uma forma de exercitar, eu continuo utilizando em inglês, certo? Então como toda a página, a gente tem aqui a função que agora está aparecendo de a gente incluir uma página em branco, né? Escrever algo com a inteligência artificial, né? Ou adicionar alguma coisa aqui dessas categorias: template, tabela, board, timeline, calendário. E aqui mais coisas. Eu sempre coloco aqui para virar uma página em branco e a gente poder ter mais opções de criação. E aí o que eu vou fazer aqui agora é mostrar a primeira forma. Primeiro deixa esconder isso aqui. E aí demonstrar a primeira forma de fazer essa central. Certo, então a primeira forma de fazer isso, lembrando que eu não vou criar as tabelas aqui, nem os bancos de dados, né, em linha. Eu vou trazer de outros locais para criar uma central de tarefas que
cria a possibilidade de a gente ter uma grande página central de várias coisas e você colocar lá esses templates de tarefas. Então, a primeira forma é puxar, né, o comando com a barra e colocar linked view to database, que seria um link para uma visualização de uma database, né, de um banco de dados. E aí eu vou colocar aqui essa base de dados aqui de projetos, de plano de ação. Pronto. Aí aqui tem uma central de tarefas que eu posso deixar aqui, tem uma central não, tem um banco de dados que eu posso mudar aqui a forma de visualização e colocar, por exemplo, com layout de board. E aí não vai aparecer nada porque aquela única tarefa, tá aqui, tá em planejar. E aí vocês podem criar isso para o seu contexto, né? A gente pode mudar também a visualização para lista e por aí vai, e aparecer aqui a propriedade que você quiser que apareça, né? A gente pode vir aqui, editar a propriedade que vai aparecer. E aí eu posso colocar que vai ser a etapa, que são as que existem aqui, né? Mas eu posso colocar, por exemplo, a data, que é para realizar, o contexto, a ação. Vamos trocar, botar, tirar mês, deixar ação e botar, por exemplo, o progresso. E aí essas propriedades vão aparecer aqui, qual é a ação e qual é o progresso. E aí eu posso vir aqui e incluir uma outra um novo link para uma nova visualização linkada de uma database, que aí a gente vai ter outra coisa aqui embaixo. E aí, por exemplo, eu posso botar uma outra tarefas, outro banco de dados de tarefas, e aí ele aparece aqui embaixo. Então, assim, aqui pode ter um banco de dados com o contexto e aqui um outro banco de dados com outro contexto. De uma outra forma, a gente pode criar, por exemplo, vamos dizer, aqui eu mostrei que eu tenho todos esses team spaces, certo? Deixa eu ver se ele aparece. Aí vamos dizer que eu tenho uma lista de tarefas para RNA, eu tenho uma lista de tarefas para Naigisa e tenho uma lista de tarefas para Pretinha Boys. E aí eu quero ver isso tudo, ao invés de ver assim separado, eu quero ver tudo isso em uma visualização só aqui, em uma tabela só, em um board só, em uma lista só. Então eu vou fazer aqui uma divisão para marcar bem isso. A gente pode aqui, ao invés de ver assim nessa visualização centralizada, ver numa visualização, né, full page ou de página inteira. E aí aqui eu vou pintar essa, rapidão, vou pintar essa aqui de verde só pra gente ter esse marcador bem destacado. Vou inserir uma linha aqui embaixo. Eu quero uma linha sem. Pronto. Então vamos lá, eu vou aqui adicionar uma linked, uma visão linkada, né, de um database. E aí eu vou escolher essa tarefa aqui, esse banco de dados de tarefas que está lá no meu TeamSpace do RNA. E aí eu poderia escrever aqui tarefas para ele buscar, né? Tarefas. E daí vai aparecer todos os bancos de dados que tem esse nome. Aí eu clico aqui em tarefas e ele vai me perguntar para eu criar uma cópia de qual dessas visões que estão lá no banco de dados original, porque ele não vai me aparecer aqui com todas essas visualizações. Então eu posso colocar essa aqui que tem tudo,
essa aqui que tá filtrada pelo status, essa por prioridade, essa pelo calendário, essa pelo planejamento, que aí tem um outro tipo de filtro e aqui a de revisão. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, essa do status, que aí vai aparecer assim em bold. Pronto, selecionei. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar aqui uma outra visualização de um outro banco de dados de tarefas, que vai ser esse banco de dados, por exemplo, de tarefas próximas ações aqui. Tem vários, tá vendo? Eu vou colocar essa aqui, tarefas próximas ações. Que aí, mais uma vez, ele vai me perguntar aqui qual é a visualização que eu quero. E aí eu vou deixar aqui de board também. Pronto. Aí aqui, nessa primeira aba, é a visualização dessas tarefas, desse contexto. E aqui é a visualização de um outro banco de tarefas de outro contexto. E aí eu posso chegar aqui e colocar um outro. E eu coloquei para inserir mais uma visualização. E aqui eu vou procurar próximas ações, que já é um outro banco de dados que eu tenho para tarefas da minha área central. Aí clico aqui. E, mais uma vez, tem aqui todas as visualizações existentes nesse banco de dados. E eu vou colocar aqui esse board por contexto. Pronto, aí outra coisa que a gente pode fazer é, eu posso pegar essa visualização aqui e modificar. Eu posso trocar qual é a tarefa, qual é o banco de dados que eu quero, mas aí vou manter essa daqui mesmo. Ele tá um pouquinho lento. Pronto. Foi. E aí eu posso fazer, o que mais? Eu posso trocar aqui e colocar um ícone desse contexto. E aí vai aparecer aqui diferente. Eu posso trocar esse nome daqui e colocar pretinha. E aí vai trocar aqui. Aí eu venho aqui nesse e troco também para me indicar que esse nome aqui é das tarefas da, sei lá, parceria tarefas freela. Vou deixar assim, e aí eu poderia mudar também esse ícone, e aqui eu vou colocar nesse aqui o nome RNA. Pronto, aí aqui você pode, essa visualização que você escolheu, né, para aparecer aqui, você pode mudar, editar os grupos, ver quais que você quer que apareça, quais que vocês não querem que apareça, se quer que apareça a cor das colunas, aqui em cima aí aparece. Se quer colocar os grupos, né, dessa seção aqui que é sem classificação, quer que apareça. Você pode editar aqui por qual prioridade que vai fazer esse grupo. Pode ter subgrupos ali, pode colocar subgrupos, pode colocar subitens, pode colocar um filtro, pode fazer a classificação utilizando o sort, pode escolher quais as propriedades que vão aparecer aqui no quadrinho. Olha, ficou bem bonito. E aqui a gente tem uma central de tarefas com tarefas de bancos de dados, de áreas de trabalho, né? De times diferentes, de contextos diferentes, que a gente pode ter aqui tudo junto num lugar só, para você, toda vez que precisar se conectar com suas tarefas, vem aqui e vem, meu contexto é RNA, então eu já vou ali tarefas e venho aqui RNA, então agora eu vou fazer essas tarefas. Agora é o meu tempo que eu vou dedicar ao freela, eu venho aqui e faço o que está aqui previsto. Pretinha, a mesma coisa. E a mesma coisa para na hora do planejamento, na hora da revisão, de identificar o que está atrasado, o que não está.
enfim. E isso pode ser aqui uma coisa também de ter tarefas para times diferentes e você, como gestor, como gestora, ou como mesmo pessoa-chave ali de conexão, possa ter esse controle de uma forma centralizada. Então era isso. Não esqueçam de deixar o seu gostei, enviar para aquela pessoa que você acha que vai gostar também desse conteúdo. E até o próximo vídeo.